Nós vimos na aula passada tudo que envolvia matrizes, tudinho. E agora nós temos que ver subespaços vetoriais, tá bom? Tá. O que acontece nos subespaços vetoriais é o seguinte. É como se você estivesse pegando uma parte de algo muito bem conhecido. Por exemplo, quando tu estás fazendo tuas continhas e fazendo gráficos lá no R2, segundo grau lá, tu faz o gráfico da reta, o gráfico da parábola, tudo muito tranquilo. O que acontece? Tu tá tratando de tudo ali. O problema é que às vezes tu quer só um pedaço, ou tu quer um pedaço que observa determinada regra. Então tu trata de subespaços vetoriais, porque é mais fácil trabalhar quando tu conhece bem a regra. Resumidamente, cara, um subespaço vetorial é como se fosse uma equação, né? Quando tu tá lá fazendo a equação de uma reta ou de uma parábola, tu tem todo aquele espaço para trabalhar, mas tu tá pegando só uma pequena parte que segue uma regra. A regra do x ao quadrado, ou a regra do 2x mais 3. Então, resumindo muito resumidamente, subespaços são como se fossem equações. Muito bem. Então, como eles são equações, eles devem seguir regras. Aqui, por exemplo, nós temos a regra associativa. Nós temos a regra da soma que dá zero, da multiplicação por constantes. Coisas que você já está super acostumado, né? Quando tu vai fazer conta com números, tu faz isso o tempo todo. Faz a distributiva, por exemplo. Aqui, ó. Distributiva é algo que a gente sempre faz. Então é isso, o espaço tem que seguir essas regras. Em especial, né, quando a gente está falando essencialmente de subespaços vetoriais, tu tem que se preocupar apenas com duas regras específicas. É como se todas as outras regras estivessem dentro dessas duas. Nem os 10 mandamentos lá, tem 10 mandamentos. Mas se tu obedece os dois primeiros, obrigatoriamente, por lógica, tu já está obedecendo os outros. Show, que são essas duas aqui, olha só. U mais V, a soma, então, de dois vetores, dois elementos que fazem parte desse subespaço. A soma desses dois elementos tem que fazer parte do subespaço. E quando tu pega um desses vetores, desses elementos do espaço, e multiplica por um valor constante, um númerozinho, essa multiplicação também permanece dentro do espaço. Por exemplo, digamos que tu esteja falando de uma reta mesmo. A reta está dentro do subespaço do R2 ali. Agora tu pega uma reta e pega outra reta. As duas retas continuam dentro do R2, elas não viraram uma coisa tridimensional. Elas não viraram um cubo. Elas não viraram uma matriz, elas continuam sendo retas, entendeu? Então, sim, faz sentido. Quando tu pega uma reta e tu dobra o tamanho dela, ela continua sendo uma reta. Então, sim, faz sentido, faz parte da mesma regra. Pela lógica, a gente já percebe isso. O problema é provar essas coisas, tá? Para mim, né, e o que eu percebo nos meus alunos, é que o problema de subespaço vetorial é que parece tão simples, tão óbvio, que tu ignora um pouco, deixa para lá. Mas quando tu pega para fazer, é muito confuso e não consegue fazer. Okay? Então, por isso que, por mais bobo que pareça, a gente tem que fazer as contas até o fim, entendendo cada passo. Muito bem, vamos ver essa situação aqui. Ele deu que nós estamos trabalhando no R5, negócio de 5 dimensões. Tipo Interestelar lá, aquele filme muito louco do espaço. E ele está falando aqui sobre um vetorzinho, né, um tipo de vetor, é como se fosse a regra desse subespaço aqui, desse espaço, o subespaço dentro do espaço de 5 dimensões. A regra do subespaço W dentro do espaço de 5 dimensões V, R5, é isso aqui. Ó. O primeiro termo é sempre zero. E os outros 4 termos são livres. Tu pode escolher o que tu quiser para os outros 4 termos, mas o primeiro, obrigatoriamente, tem que ser zero. Essa é a regra aqui do subespaço. O cara inventou essa regra. Se não for zero, não faz parte do meu clubinho. Mais ou menos isso. Certo. Então, vamos ver se isso faz sentido. Como é que a gente verifica as condições, se isso aqui é um subespaço ou não, já que é a pergunta. Ele está perguntando se essa regra maluca que o cara criou aqui
segue as regras do que define ser um subespaço. Então, como é que prova isso? Prova fazendo as continhas que a gente vai fazer aqui. A soma de dois vetores genéricos tem que fazer parte do espaço, e a multiplicação por uma constante também tem que fazer parte do espaço. O cara mostrou simplesmente desse jeito bobíssimo aqui. Assim tu não vai aprender, tenho certeza. Então eu vou fazer essa conta aqui para você, tá bom? Tá. Então, vou pegar, vou colocar lá na minha tela para resolver passo a passo aqui. A gente já entendeu, né? O cara nos disse aqui que realmente é um subespaço, mas até que ponto, né? Como é que eu provo? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para você. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá, meu amigo. Veja. Essa é a regra do subespaço. Então eu vou pegar um vetor genérico que ele chamou de U aqui e o outro que ele chamou de V. Vou até roubar aqui, tá vendo? Dois vetores que eu acredito que tu entendeu que eles estão seguindo a regra do subespaço. O primeiro cara é zero, certo? Certo. Perfeito. Então, se é verdade, a regra do U mais V tem que valer. O que é a regra do U mais V? A regra do U mais V é que quando você soma os dois vetores, eles continuam fazendo parte do espaço. Ok? É isso. Então, é basicamente isso. Então, se a gente somar U mais V, se a gente simplesmente pegar esse cara aqui, somar com esse cara aqui, é a soma direta aqui, U mais V. Se a gente continua aqui, ó, veja, 0 com 0 mantém 0. Agora tu vai somando, né? x2 mais y2. O negócio é meio lento mesmo, né? Por isso que eu falei que a gente acha que é muito simples no começo e depois acaba se confundindo. Beleza, eu só somei, mas como é que eu provo que isso faz parte, né, do espaço? Eu provo da seguinte forma. Eu posso pegar um vetor qualquer aqui, por exemplo, posso chamar de W, por exemplo, e eu vou dizer que as componentes do meu vetor W seriam essas aqui, olha só. Um número mais um outro número. As componentes só, eu não estou pegando para escrever o meu vetor ainda. Faz parte desse espaço. Estou dizendo que as componentes são um número mais um outro número. Um número mais um outro número. E assim vai. Número mais um outro número. São 5, né? Então a gente vai até o 5. Um número. Opa! É tanta coisa que a gente até confunde. O cara podia ter pego um exemplo menor aqui. Um número mais um outro número. Bem, eu estou dizendo que o meu vetor genérico é isso. Agora, como é que ele fica quando eu coloco na regra do subespaço? Na regra do meu subespaço, sempre o primeiro tem que ser zero. E os outros se mantêm iguais. Certo? Certo. Agora, olha para isso que eu acabei de fazer aqui com esse vetor genérico W. O que eu acabei de obter aqui não é exatamente a mesma coisa que está ali em cima? Sim. Que foi o que eu obtive quando eu somei dois vetores? Então significa que de fato eu consegui provar que a soma de dois vetores que fazem parte do subespaço, porque seguem a regra do subespaço, são um vetor que eu sei que faz parte do subespaço, que também está seguindo a regra aqui do subespaço. Sim. Faz sentido? Sei que parece meio confuso, mas tu sempre tem que fazer, tá? Essa lógica. Agora vamos para a segunda regra, né? Que é essa regra da multiplicação aqui. Olha só, vou pegar ela mais ou menos como ela já está feita aqui. Olha só que coisa interessante. A gente tem o A, então a gente sabe que esse vetor U ele tem que fazer parte da regra do subespaço. Multiplicou, ficou desse jeito. O A, quando multiplica o zero, continua sendo zero, né? Então o termo do meio continua respeitando a regra do subespaço, continua sendo só zero. Não é mesmo? Sim.
Então é isso. Pronto, tá provado. Provado que isso aqui é igual a um alfa U. Então, ó, de fato, seguiu a regra do subespaço até o fim. A constante permaneceu. Show de bola! Pegou mais ou menos a ideia? Deu mais ou menos? Sim. Ah, que bom, cara. É um negócio meio confuso. Vamos ver umas outras aí para tu pegar bem, assim. Esse é um assunto que é a base para tudo. Operações lineares é basicamente isso. Alto valor e alto vetor, tu precisa disso também. Ok? Ok. Então, deixa eu salvar aqui. Vamos lá. Vamos pegar um outro exemplo. Aham. Note que o que eu acabei de fazer, o que eu acabei de fazer junto com o livro aqui, é um tipo de situação, que é a situação de espaços reais, né? Espaços cartesianos aqui. Mas a gente não trabalha só em espaços cartesianos. Às vezes a gente trabalha com vetores, às vezes a gente trabalha com matrizes, com polinômios. Tem muitas situações matemáticas que a gente pode utilizar esse conceito de subespaço, muitas. Né? Ali era simplesmente uma soma de termos, né? Uma soma vetorial de termos. Aqui vai ser uma espécie de superfície, a regra. Que, novamente, nós estamos trabalhando no R3, só que a nossa regra nos diz o seguinte, ó, para fazer parte desse subespaço, tem que seguir essa regra aqui. X mais Y mais Z igual a zero. Então, sempre que tu defines o valor do X, do Y, do Z, essa soma tem que dar zero. Aí tu pode pensar que regra estranha? É verdade. Mas na prática, isso aqui é uma figura geométrica. Tu sabe que objeto matemático é isso aqui? X mais Y mais Z igual a zero? Tu tens ideia? Sim. Então, o que seria isso? É uma reta? É um plano? É uma parábola? É uma esfera? O que é isso aí? É o. Como é que é? O que é que usamos para nós era tipo uma matriz X, Y, Z determina Não. os passos. Poderia até ser, né? Só que tu estás trabalhando no R3. Então, no R3, essa equação aqui tem um significado. Ela representa uma figura geométrica. Tens ideia do que é? Porque isso aí já é geometria analítica, né? Vem lá do secundário, e também um pouco na faculdade. Tens ideia? Hum, É um plano, tá? Me diz uma coisa, tu já fez cálculo 1, cálculo diferencial? não. Não fez cálculo diferencial e já tá vendo geometria analítica e álgebra? Sim. Complicado, porque em cálculo diferencial 2 a gente vê isso também. Não entendo esse teu curso. Quais matemáticas você já fez nesse teu curso aí? Quais matemáticos? Análise matemática? Sim, mas na análise matemática não tem derivadas, antiderivadas, coisas assim? Não. Álgebra é a única, assim. Nossa, complicado então. Porque tem muita matéria difícil, a tua lista não é nível fácil, não. É estranho tu tá vendo umas coisas tão difíceis assim em álgebra e não ter visto nenhuma outra matemática. Tu não chegou a ver limites, derivadas, integrais, nada disso. Isso sim, isso é em análise. Ah, tu fez análise. Ah, tá bom já. E pois é, lá em, não sei até que nível tu chegou em análise, mas tu não chegaste naquela parte que trata de muitas variáveis, assim, que tu tem contas com x, y e z? X, Y, Z. Ah, deixa eu ver se. É importante tu lembrar daquelas coisas. Se tu for Mais análise. X, Y do que X, Y, Z. É que tem contas que envolvem mais de duas variáveis, né? Três, quatro variáveis.
Não chegaste a ver isso. Estávamos a dar em análises agora com Z. Mais recente. Complicado. Tá bom, vamos lá. Só um segundo. Bem, de toda forma, aquilo ali é um plano. Agora, o que vai acontecer? Para fazer parte, então, desse subespaço aqui que ele inventou, subespaço S, tem que estar dentro desse plano, em outras palavras. Então, tu consegues imaginar que nem toda reta, nem todo ponto, nem toda figura geométrica, ela está dentro desse plano, quando a gente está falando do R3 todo. O R3 é o espaço tridimensional. Isso aqui é só um planozinho dentro desse espaço. Então, por isso que a gente chama de subespaço, porque é um espaço dentro de outro, dentro de um maior, ok? Ok. Agora tem que seguir a regra. Bem, isso aqui é um ponto, basicamente. Então, a gente quer perceber se o ponto que a gente criou faz parte ou não dessa regra, faz parte ou não desse espaço. Então, como é que a gente define isso? Como é que, na prática, como é que a gente define que isso aqui é um subespaço ou não, né? Ele me permite definir certas coisas. A gente sabe que é, porque eu estou te falando aqui que é, mas tem que provar, né? Tem que provar matematicamente. E o negócio é o seguinte, tem que seguir aquelas duas regras. Somar dois vetores e ver se a soma faz parte do espaço e multiplicar por uma constante e ver se isso também faz parte do espaço. Bem, a regra do espaço é a soma das componentes ser zero. Então, o que ele faz aqui? Ele pega dois vetores, né? Aqui, tudo a gente chama de vetor na álgebra linear. Isso aqui é ponto, beleza, mas a gente chama de vetor, por conveniência. E soma. Então, somou, ficou desse jeito. Beleza, eu já sei que isso é uma soma normal, né? Tranquilo, nada demais. Agora a questão é, a pergunta é, isso aqui faz parte desse plano? Segue essa regra? Para isso, a gente tem que aplicar esses valores que nós temos aqui na regra. Então, aqui a gente vai colocar o que tem x nessa soma. Qual é o x dessa soma? São esses dois termos. Então, no lugar do x, eu coloco esses dois termos somados. No lugar do y, esses dois termos, porque isso aqui é o y. E aqui é o z da nossa soma. Então, eu coloco aqui no lugar do z na nossa regra. E a hora que a gente fazer isso, a gente tem que ver se a soma vai dar zero. Então, veja que é o que ele fez aqui, olha só. Tudo que eu acabei de falar. No lugar do XYZ, ele colocou XYZ. E ele disse que dá zero. Mas como é que eu sei que dá zero? Eu sei que dá zero porque eu sei que esse cara vai dar zero e esse cara também vai dar zero. Como é que eu provo isso? Novamente, é fácil, mas é confuso. Vou mostrar aqui. Deixa eu voltar lá. Pronto. Aqui. Essa é a matéria mais confusa que tem para entender. Muito abstrato. Então tá. Ele, na apostila aqui, fala que isso dá zero. Mas se tu não confia que isso dá zero, faz o seguinte, então. Ó, junta só quem tem um do lado. Então vamos escrever juntinho aqui. x1 mais y1 mais e1. Eu posso fazer isso, porque matemática me permite. Né? A matemática me permite eu juntar do jeito que eu quiser os meus números. Concorda comigo? Sim. Eu somar 2 mais 3 vai me dar a mesma resposta que somar 3 mais 2. A ordem não importa. E aqui eu faço um outro carinha com o número 2, né? Certo? Certo. Pronto. Agora, será que de fato isso é zero? Como a regra manda? Olha só. A gente está supondo, né, a suposição, olha só, é que esse vetor faz parte do espaço. Então, se esse vetor faz parte do espaço, se a nossa suposição é essa, a soma das componentes tem que dar zero, concorda comigo? Sim. Então, obrigatoriamente, isso aqui é zero. Certo. E, pela mesma lógica, esse vetor também faz parte do espaço. Esse aqui é o U, esse aqui é o V. Também é zero. A soma das componentes também vai ser zero. Sacou? Então, sim, de fato,
a soma de dois vetores, que no nosso caso, genericamente, é isto, permanece dentro do nosso subespaço, a regra continua sendo obedecida. Beleza? A Sim. ideia é essa. Então tá, cara, novamente, né, como tu podes ver, eu não estou fazendo questões das mais difíceis. Poderia ter regras envolvendo matrizes, polinômios, que são os mais difíceis que tem, eu tô começando só pelos mais leves. Daí a minha pergunta é o seguinte, se uma questão como essa caísse na tua prova, em alguma lista tua, será que tu conseguirias resolver alguma coisa parecida? Hum, é. Porque as tuas listas são bem piores que isso. Bem piores. E não só são piores, como vão para assuntos mais difíceis também. Esses assuntos, eles ainda são iniciais, né? Diagonalização é o fim dessa apostila. Complexo. Entendeu? Então, vamos correr atrás, tá? Queres passar mesmo na matéria? Tem bastante coisa para ver. Eu vou colocar um problema aqui para tu tentares resolver, tá? Seguindo a mesma lógica. Qual é a lógica aqui? Aplicar as regras. E mostrar que na soma e na multiplicação por uma constante, a regra continua sendo obedecida. Só isso. Então, ó, aqui tem um problema bem parecido, ó. Ele está pedindo para tu verificar se isto, que eu vou colocar aqui para você, é um subespaço. Tá bom? Sim. E tens que fazer a mesma lógica que foi feita ali. Chama um vetor de x1, y1, z1, depois tu chama outro de x2, y2, z2, e soma. Daí, depois de fazer isso, aplica a regra, que nem eu fiz, tá bom? Problema, se eu ficar te dizendo é isso, é aquilo, tu não vai aprender. É experiência própria. Eu, quando alguém me dizia o que eu tinha que fazer, eu ficava assim, entendendo, mas quando eu pegava para fazer sozinho, eu não conseguia, reprovei com quase zero de nota. Na segunda vez que eu fiz, eu passei com a maior nota da história da faculdade. Por quê? Porque tu tem que sentir na pele aqui a falta de sentido e ir procurando esse sentido aos poucos, tá bom? Então Tá. eu vou te dar uns minutos aqui, até porque eu preciso ir no banheiro, para tu tentares começar. Tu já entendeu as regras. Eu já tive essa apostila também. Se tu tens o arquivo, acredito que tu tenhas o arquivo ainda, os exemplos que a gente viu, eles estão na página. Deixa eu colocar aqui a página, só um segundo. Deixa eu achar aqui. A partir da página 38. Não, 38 não. Não, é 38. 38. 37, 38, tá bom? Tá. Pode abrir o arquivo aí. Então eu já volto. Tu vai voltar, tu me diz como é que tu estás, tá? Tá.
Ai. Hum, Tenho uma pergunta. Ok. Desculpa a demora. E aí, conseguiste provar alguma coisa? Ah, não, não consegui. Não. Não. Fazer a mesma coisa que eu tinha feito, né? Vamos lá. Vamos definir um vetor vermelho, por exemplo, x1, y1 e z1. E um vetor verde, x2, y2
Z2, ó. Tá ali. Define um vetor. Depois define um outro analogamente ali. Sim. Agora, a gente sabe que esses vetores, eles fazem parte desse subespaço W. A gente tem isso por definição aqui. Então, se eles fazem parte do subespaço W, a gente tem as regras do subespaço. Falei, ou seja, se eu pegar o x, multiplicar por 2, o 3 multiplicar por y e fazer menos z, tem que dar zero. Ou seja, 2x, vamos colocar x1 mais 3y1 menos z1 igual a zero. E a mesma coisa para o Berlin. x2 mais 3y2 menos z2 igual a zero. Tá bom? Só tá seguindo as regras ali. Alguma dúvida? Não, por agora não. Tá bom. Muito bem. E agora a pergunta é: a soma vai continuar seguindo a regra? Basicamente é isso. Vamos fazer a soma. Se segue a regra. Então a soma vai ser pegar esses dois caras aqui e somar. Então, eu posso fazer o seguinte: eu vou criar aqui o meu vetorzinho. Posso até dizer que ele é roxo, olha só. Porque verde mais vermelho não é roxo. Então vai ficar aqui, ó. x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2, certo? Certo. E agora, se a gente mantém a sequência dessa regra, ar do x tem que colocar vezes 2. Então, quem é o x? O x não é esse cara? Concorda comigo que o x é isso? Sim. X da soma tá aqui. Y tá aqui e o z tá aqui. X, y, z são os três termos sequenciais. Tá aqui. Definir. Eu defini genericamente, mas eu poderia ter dito que o x é 1, o y é 3, o z é 10, tanto faz. A coisa é, como está dessa forma, então 2 vezes o x, o nosso x é o x1 mais x2, qual é o outro negócio lá? Mais 3 vezes o y, que é o y1 mais y2, menos o z, né? Ou seja, menos z1 mais z2, tem que ser igual a zero. Está dizendo isso, é a regra. Será que é? Como é que eu provo para saber que é? Bem, eu tenho isso aqui, não tenho? Isso aqui não é o mais v também? Esses dois aqui? Sim. Pois é. Sei que se eu escrever desse jeito, dá zero. As palavras, se eu pegar, né, colocar aqui, eu sei que é zero. Tá ali. Eu consigo escrever desse jeito? Consigo, né? Ó, o 2x1 tá aqui. 2x2 tá aqui. 3y1 tá aqui. 3y2 tá aqui. Menos z tá aqui. Menos z2 tá aqui. Pronto. Eu provei que se eu escrevo desse jeito aqui separado, ou se eu escrevo do jeito junto, dá zero da mesma forma, certo? Certo. Pronto, tá provado. Só isso. Tranquilo? Oh, sim. Então, mas tem que fazer, por quê? Porque viu? Parecia tranquilo aqui também. Não é? É o que eu tô te dizendo. Essa é uma matéria traiçoeira, ela parece fácil, mas só realmente vai funcionar se tu tentares fazer até o fim. Tu perceberes a lógica. Escrevi desse jeito a soma e a soma de fato dá zero. Escrevi substituindo os carinhas e também deu zero. Eu comparei com aquela lá vermelho e verde, dá zero. Então essa é a lógica que tu tem que ter, tá bom? Então o negócio é o seguinte, tu viu eu fazendo, certo? Agora você vai fazer sozinho. Ok. A mesma conta, a mesma. Beleza? Mas tu pode me perguntar dessa vez. Porém, tenta fazer o máximo que tu puder sozinho. Não Ok. vou. Vou deixar tu dar uma olhada de novo no que eu fiz aqui. Tá vendo aqui, ó? Essa comparação. Agora, vai lá. Tenta começar do nada. Beleza? Tá aqui. É para fazer o mesmo? Sim, mesmo. Sim. Ok.
Eu recomendaria que tu fizesse com muita organização, porque se tu se perdes na lógica, você não vai conseguir chegar no final, não vai conseguir fazer a comparação. Se tu quiseres, tu pode até escrever durante a tua resolução. Tanto é que eu vou te pedir para que quando tu terminares, tu me mande uma foto para eu avaliar como é que tu fez, para entender a lógica e ver se teu professor vai acreditar na lógica também, tá bom? Tá.
É, fiquei perdido depois Pois, ok. de x1 mais x2. Sim, yes. Ah, é só depois de acabar no roxo? Ou... Não, não acaba no roxo, acaba nessa lógica aqui de tu ok. escreveres o roxo na regra, verificares que a regra roxa é igual à soma do vermelho com o verde. Ok, já percebo, já percebo. Ok. Quando chegares aí em alguma coisa, me manda foto, tá? Ah, Ah, tu mandou foto, não. legal. Não tinha visto. Por algum motivo eu não recebo notificação do WhatsApp de Portugal. Não. É, Ah, diga, alguma a dúvida? parte que tinha ficado preso era no penúltimo, é por isso. Último, vamos ver. Depois vi Você como fazer. escreveu e está aqui. Deve ser somou como vetores e a soma como vetores. Tá bem mal aqui. Oh, não, 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 tá mal não. Tá não, tá mal não, tá mal não. Tu fez certinho aqui, gostei. Agora, gostei. Ah, foi meio direto ao ponto, assim, mas tudo bem. Tu devias ter mostrado, assim, para deixar claro pro professor que tu entendeste o que aconteceu, que esse cara, quando aplicado nessa regra, dá zero. E Ok. esse aqui também, quando aplicado nessa regra, dá zero. Tu tinha que ter mostrado isso separadamente, que nem eu fiz ali. Pra depois, quando tu fizesse os dois juntos, tu pudesse argumentar, ó, isso aqui é igual aqueles dois lá de cima juntos, que a soma dá zero. Então isso aqui também tem que dar zero. Entendeste o que eu quis dizer? Passo a passo, assim seria melhor, tá bom? Mas É. tudo bem. De fato, né? Primeira vez que tu faz uma conta dessa, acredito. Tu já tinha feito alguma parecida antes? Hum, não, acho que não. É, cara, tem bastante coisa para estudar, tá? Eu acredito, assim, sendo bem sincero, que a gente não precisa fazer mais aulas, definitivamente não. Mas eu acredito que se tu quiseres mesmo passar nessa matéria, tu tens que ler muito o conteúdo. Pega a minha apostila, que tem exemplos feitos, e lê pelo menos todos os exemplos, entendeu? Sim, Por exemplo, aula de amanhã. A gente vai continuar essa matéria, porque ela é a base dos operadores lineares. Então eu recomendaria que tu pegasse a apostila e começasse a ler ela,
para que amanhã na aula tu chegasse já entendendo parte do que eu vou dizer, ok? Qual parte é que estudava? É para tu começares a estudar, né, hoje, da página 38, acredito que até a página. Vamos ver, tem bastante coisa que a gente precisa fazer para a próxima. Da 38 para frente. Bem, estuda da 38 até onde tu conseguir, tá? Ah, Mas assim, da 38 até 52 no mínimo, beleza? sim. 38 até 52. Então, dá uma lida, tenta entender os exemplos, acho que vai ajudar bastante, beleza? Sim. Então tá bom. Não esquece de me avaliar lá no site, por favor, tá? Tá. Tchau, valeu! Tchau.